Olá, amigos e irmãos, 15º dia do nosso desafio 3x3, Marcos 13, 14, 15 e 16. Hoje 4 capítulos, né? Para a gente ficar com o livro de Marcos aí em um dia apenas. Vamos lá, capítulo 13 é o famoso sermão profético de Jesus, né? Todo o capítulo 13 vai ser sobre esse tema, que também é citado em Mateus, só que de forma mais extensa. Marcos cita aqui de forma mais abreviada, né, a questão do princípio das dores, da grande tribulação e da vinda de Jesus após esse período de grande tribulação. Então aqui nós vemos aqui um contexto interessante, que os discípulos começam o capítulo mostrando a Cristo, olha o templo, como que ele é bonito, né? E o discípulo fala, e Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Profecia que de fato foi cumprida literalmente, né? Alguns anos depois aqui, os romanos destruíram o templo por completo e removeram cada pedra procurando ouro. E os discípulos ficam assim, né, sem entender, porque Jesus era o Messias, então ele iria ser o rei dos judeus, e como que o templo seria destruído? Então Jesus explica o que deveria suceder antes, né? Deveria vir o princípio das dores, as perseguições, a vinda do anticristo aqui na grande tribulação, né, capítulo 14 em diante, e por fim, após a grande tribulação, a vinda em glória do Filho do Homem. Nós não vamos detalhar agora, vamos deixar para depois, mas aqui não é citado o arrebatamento. Paulo vai dizer que o arrebatamento é um mistério, então seria revelado apenas posteriormente. Então Cristo não cita aqui o arrebatamento, então nesse sermão de Cristo não há nenhuma alusão a esse evento, que vai acontecer em breve, de forma secreta, né, de forma instantânea, antes da grande tribulação, cenas dos próximos capítulos, né? Capítulo 14, nós vemos aqui em diante toda a preparação para a morte de Jesus, né? No capítulo 14 nós vemos aqui o plano para tirar a vida de Jesus, né? Como que foi, né? Os fariseus tentando aí, os religiosos tentando uma ocasião. Nós vemos também Jesus ungido ali na cidade de Betânia, com aquele vaso, né, de alabastro quebrado. Alabastro era o material, né, e nardo era o perfume. Nardo era uma planta de origem indiana, né, nativa da Índia, que era usada para produzir esse perfume. E aquela mulher quebra ali aquele vaso de alabastro, desse mármore caríssimo, e unge o Senhor Jesus, né? Quer dizer, ela não teve reservas, entregou o que ela tinha de mais precioso ao Senhor. Depois o pacto de traição, o traidor é indicado por Jesus, a ceia do Senhor, né? Instituída, Jesus dá aí as instruções para a ceia. E aí, justamente começa, após a ceia, os eventos no dia da crucificação. A quinta à noite, né? Jesus celebrou a ceia. Logo após eles saíram para o Getsemane, Jesus avisa Pedro e em seguida Jesus é preso, né? Ali de madrugada, da madrugada de quinta para sexta. Então Jesus sendo preso, tem todo o julgamento, né? Nós vemos as descrições, né? Eles tentando acusar a Jesus no capítulo 14, não conseguindo, e Pedro negando a Cristo, né? Então vamos notar interessante, né? Pedro e Judas. Pedro também nega. Judas nega a Cristo, trai a Jesus. E Pedro também não faz muito diferente, nega a Jesus. Só que Pedro se arrependeu. Depois nós vamos ver com mais detalhes aqui. Então Jesus é levado aqui, capítulo 15, perante Pilatos, é entregue aos soldados, ele é crucificado, né? Ali um homem chamado Simão Cireneu carrega a cruz de Jesus, né? Então a diferença entre ele e Cristo, né? Cristo tinha um compromisso com a cruz e Simão foi só uma casualidade, né? Qual dos dois nós somos, né? Nós queremos ser semelhantes a Jesus ou a Simão aqui? E Simão é pai desse homem aqui, Alexandre Rufo. Paulo vai citar dessas pessoas na carta aos Romanos, o que prova de fato a ligação de Marcos com a igreja de Roma, né? Marcos escreveu para eles. E capítulo 22 em diante fala da crucificação e morte do Senhor Jesus. Né? Vamos lembrar de novo, tirar da nossa mente o coitadismo, né? Jesus não veio para ser um coitado, ele veio para ser crucificado, ele sabia disso. Por isso ele resistiu às afrontas. Aqui, né, nós vemos, né, as pessoas no versículo 32, desça da cruz e nós creremos nele. Mentira, não creriam, né? Porque Jesus desceu de fato da cruz. Nós devemos lembrar que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e eles creram. Então não creram, então não adiantou Jesus ressuscitar, não adiantou descer da cruz. Aqui era uma estratégia de Satanás para evitar que Jesus consumasse a obra da redenção que foi feita na cruz do Calvário, porque pelo sangue de Jesus nós temos os nossos pecados purificados, né? E Jesus morre, tem a descrição da morte de Cristo, né?
Jesus deu aí um ponto interessante, versículo 37 do capítulo 15, que deu um grande brado, ou seja, o oposto de alguém que as forças se vão, né? Jesus não, Jesus, ele entregou a sua vida. A prova disso é que ele deu um grande brado. Que homem moribundo, prestes a falecer, a morrer, sem forças, consegue dar um grande brado? Nenhum. Mas Cristo aqui provou que ele não era um homem. A morte dele não era uma morte comum. Ele, quando quis, entregou a sua vida. Jesus é sepultado pelo homem e pelo José de Arimateia. E no capítulo 16 vai relatar a ressurreição do Senhor Jesus, né? Então Jesus aparece às mulheres e aos discípulos. De novo, né? Se o evangelho fosse uma tentativa de fraude, nenhum deles citaria o testemunho das mulheres. Nenhum deles colocaria em primeiro lugar que ele apareceu às mulheres e as mulheres viram. Porque isso seria uma prova, um atestado de algo que não era válido. Porque as mulheres não tinham, a sua palavra não era valorizada. Então Jesus, aqui o Marcos, né, perdão, ele coloca o testemunho aqui das mulheres em primeiro lugar, como outros evangelistas também o fazem, provando, né, deixando para nós aí que o evangelho não é algo fraudado, não foi algo construído com o objetivo de enganar, né, é um relato de fatos puros e simples, sem floreios, né, sem coisas mirabolantes demais, como nós temos relatos posteriores na história do cristianismo, evangelhos que surgiram 200, 300 anos depois, com relatos mirabolantes, luzes aparecendo no céu, nada disso. Relato puro e simples de fatos como eles aconteceram. E aí Jesus aparece a mais discípulos, né, e censura a incredulidade deles. Interessante que nós só criticamos Tomé, né, por não ter crido, mas todos os discípulos foram incrédulos, né? E aí o final do Evangelho de Marcos, né, essa passagem aí tão maravilhosa que aqueles que crerem, né? Aqueles que crerem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera não lhes beberem, não fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Uma maravilhosa promessa para a igreja em todas as épocas, afinal de contas, a promessa é destinada aos que creem, né? Então, final, né, desse evangelho maravilhoso, né? Destacamos as diferenças com o evangelho de Mateus, Mateus para os judeus, Jesus como rei, e agora Marcos para os romanos, direto ao ponto, puro e simples, Jesus como servo, aquele que fez, que trabalhou e que nos resgatou. Amém? Que Deus te abençoe. Não desista do 3x3, amanhã começamos o Evangelho de Lucas. Que Deus te abençoe.